Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, edição de número 158 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, iTunes, Deezer ou da sua camisetinha de embaixador da limpeza. Rapaz, eu sou Danilo Batista, seu host e mais um dos embaixadores dessa belíssima cidade nesse país. E hoje a gente vai fazer um programa em ritmo de Pittsburgh, em ritmo de training camp, com a presença magnânima da chefia Ricardo Rezende. Muito bem-vindo de volta, Ricardo. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Uma satisfação imensa estar aqui mais uma semana com vocês. Um pouco tarde, mas no final da semana. Lamentamos a demora do episódio sair, não rotineiramente, como é geralmente, pelo meio da semana. Mas bom que temos mais notícias para comentar a respeito do que está acontecendo com a preparação do Steelers para a temporada de 2020. É isso, nesse momento de pré-temporada, se a gente tivesse jogos acontecendo, provavelmente a gente chegaria bem próximo das datas dos jogos. Como não está tendo partida, a gente pode dar uma segurada no episódio para chegar mais perto do fim de semana e a gente tem uma semana inteira de treinos para comentar, né? E o nosso assunto inicial é exatamente a semana de treinos e os destaques. A imprensa de Pittsburgh, quem está tendo acesso a imagens, aliás, sabe como está sendo isso, Ricardo? Os insiders estão assistindo das arquibancadas, eles têm acesso à tribuna de imprensa, ninguém pode entrar no Heinz Field. Como é que está sendo essa história aí? Olha, Danilo, o que a gente nota pelos movimentos de redes sociais, alguns vídeos eles postam como se estivessem na arquibancada mesmo do Heinz Field, eventualmente algumas atividades, e também ficam na cabine de imprensa, assistindo lá do alto o que está acontecendo dentro de campo. Mas está muito limitado também para a imprensa que está cobrindo presencialmente. Não é todo treino que eles podem gravar ou estar acompanhando. Tá bem assim, sendo bem honesto com relação a outros times que estão liberando transmissão e fazendo cobertura do training camp. Para mim o Steelers está devendo muito com relação a isso. Entendo que tá fazendo a série The Standard, super legal, recomendo todo mundo ver no YouTube, muito bom. É um verdadeiro Hard Knocks com a cara do Steelers e mostrando todos os bastidores de como está sendo o training camp, mas acesso à informação, a gente poder estar vendo coletivos, o treino coletivo, entre aspas, o ataque contra a defesa, podendo ter uma percepção de quem é titular, quem é reserva, como é que está o primeiro time, como é que está o segundo time. A imprensa não está tendo acesso a esses momentos, acaba não assistindo, e a gente fica com reportes genéricos que a própria equipe do Steelers acaba fazendo, e a gente tem que se virar para ver muito dos lances em fotos, ver quem estava no time titular em uma foto que o Steelers todo dia está postando. Isso é o lado positivo do training camp. As fotos que a equipe do Steelers está postando são muito boas. Então a gente enche o nosso feed tanto no Twitter quanto no Instagram com elas, mas em termos de volume de informação não está tão transparente assim como eu vejo outras franquias da NFL fazendo. É um desafio, todo mundo se adaptando, né? E a gente, assim como a imprensa de Pittsburgh, também vai se virando com as informações que tem. Inclusive o Steelers está levemente na frente de outras duas franquias, pelo menos, já tem notícia, o Seattle Seahawks e o Green Bay Packers, que não estão autorizando a imprensa nem a divulgar quem é que está ganhando repetições no treino com a equipe titular e nem informações que se pareçam com o depth chart, com a ordem da equipe. Estão proibidos de fazer isso nessa pré-temporada, o que é esquisitíssimo e não faz a menor diferença no resultado final, né? Totalmente. Em outros anos, o Green Bay Packers, que segue muito a linha do Steelers em termos de training camp, é um time muito tradicional nessa época do ano, tá barrando, censurando, entre aspas, esse tipo de informação por parte da imprensa.
Pra mim não faz o menor sentido. São coisas que em outros anos a gente estaria vendo do mesmo jeito, estaria muito mais claro. Inclusive, restringir esse tipo de informação para torcida, enfim, para qualquer pessoa que seja, não acho legal não acho nem que seja uma estratégia também de time, enfim, não sei que tanto mistério é esse tem em torno, até dentro do Steelers também, não sei qual mistério teria tanto em torno de quem seriam os titulares e os reservas, enfim, eu não vejo muito sentido nesse movimento por parte de alguns times da NFL, acho que perde muito em termos de experiência, a gente tá tudo com saudade de ter notícias sobre seu time, tem muita gente que não acompanha depois do draft, fica o hiato, realmente a gente fica meio que refém sem notícias mesmo, então fica tudo uma expectativa de chegar a agosto, pelo menos para estar vendo como o time está sendo formado e tudo mais, e tem time pela liga censurando esse tipo de informação. Para mim isso não existe. Isso, e por fim, na questão de adaptação, temos notícias sobre presença de público no Heinz Field na temporada? Até o presente momento, quando a gente está gravando nessa sexta-feira, dia 21 de agosto, nenhuma novidade. Segue, o Steelers vendeu o ticket, foi o primeiro time, inclusive, a abrir para venda de tickets para a temporada. Não abriu, obviamente, 100% da sua capacidade, foi um pequeno percentual de torcedores que tiveram a oportunidade de comprar ingresso para o jogo, e até o momento não tem nenhuma posição se vai ter no início, se não vai ter, não se posicionou ainda. Muito bem, a gente já tem informações de que, por exemplo, Baltimore vai trabalhar com cerca de 10% do público, e tem algumas outras equipes também trabalhando nesse sentido. A MLS já está acontecendo nos próprios estádios e não no Albany Orlando, já liberando um percentual de público, e isso está meio pressionando a NFL a fazer a mesma coisa, a liberar público, pelo menos na maioria dos seus estádios. Muito bem, vamos então aos efetivos destaques do Training Camp. O primeiro que vem sendo comentado, acho que foi Kim Kabbalah que fez o comentário, uma série de 3. O primeiro é pedindo para as pessoas pararem de falar sobre o peso de Ben Roethlisberger, porque ele tá realmente fininho, e tudo que se falou nessa off-season era a tal da yoga à base de cerveja, só fazia yoga e bebia cerveja, e era o treino fit do Ben Roethlisberger. Ele é o Tom Brady que vai comer só abacate o resto da vida? Não, mas também não é o caso dele ser o gordão com a coxa de peru na mão o dia inteiro. O destaque era Ben Roethlisberger, é o desempenho absurdo, como sempre, de TJ Watt, e que ele será, independente do contrato que ele receber, um jogador muito barato para os Steelers. O quanto de dinheiro você botar nesse homem vai valer completamente a pena. E o destaque para Ulysses Gilbert III, e o que ele tem apresentado para a defesa em treinos, jogando como um linebacker, não só como um special teamer. O que é que você está vendo de notícias vindo de Training Camp? Comentando primeiro sobre esses 3 tópicos, de fato é unanimidade com relação ao Ben Roethlisberger e seu peso, como ele se apresentou nessa off-season. O próprio falou que nunca se apresentou tão bem fisicamente quanto agora, tá bem visível isso, inclusive nas fotos. A gente brinca bastante que agora tá dando para ver o pescoço do Big Ben, que por muitos anos a gente não conseguia ver. Quando começou a ver foi estranho. E agora tá bem visível o pescoço dele. Então, de fato, fazer essa brincadeira com o peso do Big Ben hoje não existe mais. Se fizer por haterismo mesmo, então sempre vai ter gente puxando brincadeira para esse lado. O TJ Watt, não só a Dinty com a bala da NFL Network está destacando ela, o Mark Kaboly do The Athletic e outros jornalistas que tiveram a oportunidade de ver um treino presencial do Steelers, está destacando como o TJ Watt chegou voando no training camp. Então a gente deve esperar provavelmente uma temporada para ele talvez melhor do que a do ano passado, uma temporada talvez de 17 sacks, ou uma temporada que venha quebrar o recorde do Steelers de sacks em uma única temporada. 17 já seria um número que quebraria o recorde de uma temporada do James Harrison. Então, a expectativa para ele vai ser essa. E o Ulysses Gilbert, o Tony comentou essa semana a respeito dele,
que está considerando o Ulysses Gilbert um rookie, que o Gilbert jogou pouco na temporada passada, se machucou na 7ª ou na 8ª semana, não me recordo exatamente quando agora, mas foi por ali. Acabou perdendo o resto da temporada e ele acabou ficando mais atuando no Special Teams. Mas atuando na defesa, ele tá sendo um dos destaques, tá saindo bem para cobertura de passe. Esse foi sempre uma característica positiva dele por conta da sua velocidade. É um linebacker rápido dos moldes de Devin Bush, e eu acredito que o Tony, na verdade, tenha destacado muito positivamente isso, que o Steelers, querendo ou não, bancou o Ulysses Gilbert nessa temporada quando perde o Tyler Matakevich e não traz uma reposição direta para o corpo depth de inside linebacker, que hoje o principal reserva atrás do Vince Williams e Devin Bush é o Ulysses Gilbert, o terceiro. Então isso aí já é mais do que o suficiente, uma voto de confiança. Tony tá gostando de ver o que tá vendo no jogador. E o próprio Ulysses Gilbert falou, foi uma decisão do Steelers de não contratar mais ninguém, é porque eles confiam em mim. Eu tenho que corresponder a isso caso seja necessário entrar em campo na defesa. Pelo menos no que a gente tá vendo agora, até então no training camp, os relatos é que vai corresponder sim. Isso é super, super positivo. Gilbert chegou com ótimas credenciais na temporada passada. Talvez muita gente não lembre da escolha dele em 2019. Pelo menos em termos de special teams e para ser um backup na defesa. Tenho expectativas muito boas, bem positivas com relação a ele. Exatamente. E eu acho que hoje a gente pode começar a entrar num ponto de defesa. Abaixo de Devin Bush e abaixo de Vince Williams, você pode dar uma barateada também nesse grupo de linebackers, né? Claro, você tem que manter a qualidade e tal. Você pode manter uns jogadores em contrato de calor, uns veteranos muito baratos, nesse nível, assim como tá o Ulysses Gilbert. Não vejo problema algum. Linebacker não é lá a posição mais valorizada do mundo, a não ser o middle linebacker super tacleador de um lado ao outro do campo, que é o que a gente tem e é o que a gente foi buscar no Devin Bush. Acho que a gente pode perfeitamente trabalhar com o Gilbert como um linebacker 3, pelo menos para começar a temporada. E aí, ainda em análises dos repórteres lá em Pittsburgh, 2 nomes saíram como destaques positivos que realmente abrem os olhos, chamam a atenção e impressionam completamente. Terrell Edmunds e Ryan Switzer têm sido 2 jogadores muito bem falados. Dá muita impressão de ser aqueles destaque obrigatório de training camp, porque não é normal você baixar o cacete em alguns jogadores que você sabe que vão acabar tendo espaço na temporada. Mas também não é muito de Mike Tomlin segurar a onda de quem tá indo mal, não. Ele usa, inclusive, várias vezes crítica como forma de incentivar o cara a subir o nível dele. Terrell Edmunds e Brian Switzer são realmente destaques desse training camp, Ricardo? É daquilo, né? A gente, pelo fato de não ter maiores informações, seja de vídeos, que geralmente nos outros anos a própria torcida que ia para Latrobe, lá no St. Vincent College, assistir, postava nas redes sociais. Tinha o Alex Kozora, que fazia uma cobertura super completa sobre o training camp, sempre postava informações, enfim. A gente tá no escuro agora em 2020 com relação a isso. E eu tivesse que dar um palpite, pelo menos com o Terrell Edmunds, eu diria que é muito improvável que ele esteja voando. Acho que ele está mostrando mais do mesmo do que ele já mostrou de temporadas passadas. Já comentamos em outros episódios e reforço aqui. Para mim, o Edmunds já atingiu o teto dele. Não era para ser o jogador escolhido de primeira rodada, foi uma pique muito ruim na época, continua sendo uma pique ruim até hoje, é o elo fraco da nossa defesa. Então eu sinceramente não tenho muitas expectativas com relação a isso. Ele é aquele típico jogador que é muito rápido e aí ele é muito atlético de fato, vai fazer uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali que vai soltar muitos olhos, mas sim, nada demais, nada que a gente possa criar uma expectativa. Eu sei que tocou num ponto importante sobre os heróis do training camp. Os heróis eu digo no sentido de sempre ter um jogador que sai muito hypado e na temporada regular não faz muita coisa, já é logo rapidamente descartado, e realmente é cheio.
disso, eu chamo carinhosamente esse prêmio do Mike Adams Awards. Eu nunca esqueço o Mike Adams, que era um tackle da equipe lá em 2013, quando se apresentou e fez um training camp absurdo mesmo, não à toa foi titular, virou titular do time, estava entrando no seu segundo ano, era o futuro left tackle do Steelers. Ele tinha uma história de reviravolta naquela própria temporada super legal, porque ele foi esfaqueado, ficou muito mal e se recuperou, se apresentou muito em forma no training camp, voou no training camp, e a temporada regular foi uma negação, uma completa negação. Não à toa a gente acabou eventualmente, falamos até um dia sobre ele no nosso QG, o Kelvin Binkel acabou assumindo a posição de titular de left tackle ao longo da temporada, e o Mike Adams não vingou na NFL depois. E todo ano a gente tem relatos e mais relatos de jogadores que fazem um barulho nessa época do ano e não se reproduz. A gente vê o Ari Burns alguns anos atrás proporcionando duelos maravilhosos contra o ex-camisa de 84 no auge. E o Ari Burns nunca conseguiu fazer nada. Estou tentando recuperar outros nomes que vêm aqui na cabeça. Tem um adversário de alguns anos atrás, o Justin Brown, que voou na temporada na training camp, mas nunca se reproduziu em nada na temporada regular. Depois foi cortado, não apareceu mais. Enfim, todo ano tem um jogador aqui que vai sobressair. E eu não digo nem só do Steelers, é uma característica de toda a NFL. Training camp, somente esse ano, a gente fica muito refém de notícia, então qualquer lance de diferente de alguém já gera um barulho incrível, já gera expectativas altíssimas. Todos os times vão ganhar todos os jogos, todos os rookies vão ser Rookies of the Year, todos os quarterbacks vão ser MVP, enfim. É uma expectativa, sempre gera um hype muito alto nessa época do ano, por essa carência de notícias. Então, o Edmunds, para mim, especificamente, eu não boto muita fé. O Switzer, então, né? Eu quero acreditar que ele vai ter uma boa temporada. E eu vou explicar o motivo ou a pessoa que tá por trás disso. Eu não acho que Big Ben ia ficar bancando tanto o Switzer por nada, só porque o Switzer, sei lá, amigão do Big Ben, tá no grupo de oração dele. Eu quero crer que não seja isso. Que o Big Ben identifica algum potencial no Switzer. Ele sabe que o Big Ben é quem manda no ataque e vai querer envolver o Switzer eventualmente. O meu fio de esperança com o Switzer é ainda por conta só do Big Ben, porque eu não tenho assim muitas pretensões. Eu já falei e repito, se tivesse pré-temporada, para mim o Switzer seria cortado, porque ele não ia mostrar serviço em 4 jogos de pré-temporada suficiente, jogando com o Mason Rudolph, Devlin Rodgers e Paxton Lynch para garantir vaga no roster, não. Eu duvido muito. Mas ele está sendo um dos grandes beneficiados de toda a liga, que vai garantir um emprego só porque não vai jogar em agosto. Então eu vou ter essa linha de fio de esperança, não pelo Switzer, mas sim por conta do Big Ben. Vou confiar no Big Ben que ele tem alguma coisa, algum potencial identificado no Switzer. Bom, pelo sim, pelo não, o Steelers trouxe mais um wide receiver para testes nessa semana e o contratou efetivamente. Ray McCloud, uma escolha de 6ª rodada do Bills em 2018, vindo de Clemson, depois passou pelo Carolina Panthers, mais numa função de retornador, uma quantidade razoável de fumbles e punts não segurados em Carolina, foi cortado, voltou para o Buffalo e aí passou a última temporada e foi dispensado. Foi inclusive selecionado duas escolhas depois de Dion Kane na 6ª rodada. Kane foi escolhido pelo Colts e McCloud pelo Bills. Coloca essa pulguinha aí atrás da orelha, coloca essa pedra no sapato do Switzer. Ele vem para uma disputa de última vaga de wide receiver, ele vem como retornador. O que é que você já viu, o que é que você acha de Ray McCloud? Danilo, eu até comentando essa semana sobre a contratação, eu não. Se tinha uma posição que eu esperava, que já estava fechada, que não teria mais ninguém contratado, era a posição de wide receiver. Eu fiquei bem surpreso com a contratação e com os testes. Obviamente ele vai vir de fato para ser brigar para ser retornador.
para atuar no Special Teams, mas eu também não crio muita expectativa. E ele vai ficar no roster final. O que tem pra mim com ele é só o seguinte: é uma temporada que tudo pra ser doida, a gente não tem como prever como é que vai ser o ano, vai ter lesão, espero que não, né? Mas pode ser que tenha jogadores afastados por conta da Covid, como a gente já viu, jogadores do Steelers sendo afastados, seja por ter contato com alguém ou por ter dado exame positivo, e a média de afastamento desses jogadores, pelo menos aqui em Pittsburgh, foram de 10 dias. 10 dias você considera 2 semanas na NFL. 2 semanas na NFL é muita coisa. É muita coisa 2 semanas num calendário curto que a NFL tem de 16 jogos. Então eu quero crer que o Steelers já vai ter um nome como Ray McCloud para ter no practice squad e com algum certo grau de experiência com a equipe, entrosamento, porque treinou agora em agosto. Minha expectativa com ele está sendo isso, porque rocha final eu não tenho nenhuma. Inclusive o Deontay Johnson estava retornando já como titular, treinando como titular no retorno de punt. O Deontay Johnson foi ao Pro na temporada passada em retorno de punt. Eu não acho que o Steelers vai querer mexer nisso. Por muitos anos o ex-camisa 34 foi o retornador de punt e ninguém tava nem aí. O cara tinha 130 recepções na temporada, fazendo temporadas mágicas, absurdas em termos de números em produção, e mesmo assim tava lá, firme e forte no Special Teams, retornando punt no quarto e ninguém queria saber. Então, para mim, o teto do Ray McCloud vai ser esse. Não vai passar disso. Vai ser um jogador para ficar em practice squad, provavelmente. Isso, e aí com um practice squad levemente maior, o Steelers pode estar observando jogadores jovens que já têm passagem pela liga, já tem jogos na NFL no seu currículo, se eu precisar, eu pelo menos não tô com um monte de jogador 100% verde aqui, né? Exato. Pelo menos já tem um jogador que vai estar treinando no practice squad da semana, o Steelers vai precisar pegar um outro jogador de outro practice squad, todo esse desgaste, ou um jogador que vai estar parado, não vai estar em ritmo de temporada, enfim, já vai pegar um jogador que está aqui dentro. É o único motivo que eu vejo para a contratação do Ray McCloud. Isso já foi oficializada, o Steelers já informou quem tá cortando, mas deve ser também fundão de roster tranquilo, né? Informaram hoje, inclusive nessa sexta-feira, inclusive foi um wide receiver, nunca tinha ouvido falar dele, se eu falar que conhecia, eu vou estar mentindo aqui para todo mundo, um tal de Said Blacknall, nunca ouvi falar, que foi dispensado. Faz a menor diferença. Perfeitamente zero diferença. Então, isso é destaque de treino, talvez o que a gente já esperava, embora nem todo mundo concorde 100%. Matt Filer vem treinando como left guard desde titular, inclusive, desde o começo do training camp, e tá mantendo a disputa ali para right tackle entre Chuks Okorafor e Zach Banner. É realmente a expectativa que a gente já tinha, né? Nada mudou com relação a isso. Continuamos do mesmo jeito com essa decisão por parte dos Steelers. E vai seguir assim. Nem adianta a gente pensar que vai voltar atrás. Já tá fechado. Perfeito. Essa é inclusive a pergunta da audiência de Adolfo Bezerra e do Dossiê Antifa. Por que o Steelers vai fazer esse lance de mexer o Filer de right tackle para left guard e colocar outro right tackle sem ter um grande treinador de linha ofensiva como era Mike Munchak? Deixa lá. Agora não tem o que questionar porque o Steelers já tá fazendo, né? Sim, o que vão levar em consideração para mim, uma coisa simples, essa mudança. Falam que o Filer é o jogador de OL mais forte em Pittsburgh. A gente tem, dentro da AFC Norte, linhas defensivas por dentro, inside defensive lines, bons nas 3 equipes. Então, preferem ter um Matt Filer agora contra um Calais Campbell da vida, que tá no Ravens. O Brandon Williams no Ravens também é muito bom. A DL do Bengals também sempre muito competente. A do Browns lá com o Sheldon Richardson. Então ele vai Tolin vai querer ter uma força no meio da sua OL. Talvez também tenha essa questão de tentar abrir mais um pouco o jogo corrido pelo meio, que a gente não conseguiu na temporada passada. Enfim, é uma decisão. Novamente, eu quero muito pagar a minha língua que isso vai dar certo. Tô torcendo que isso
dê certo, mas eu ainda não concordo 100% com essa movimentação. Perfeitamente. Notícias de lesões, eu sei que a gente teve Kevin Dotson, guard calouro, uma lesão leve de joelho, mas que já está em recuperação tranquila, e Dex Raymond, um tight end que a gente trouxe para brigar ali na vaga 3, que também teve uma lesão leve, mas esse no tornozelo, alguma coisa mais pesada, alguma coisa diferente desses dois? Até o presente momento, todo mundo bem, nenhuma lesão grave. O De Castro passou uns dias sem treinar. O James Washington também passou uns dias sem treinar. Mas nada que aparentemente esteja preocupando. Tá tudo seguindo conforme o esperado em termos de saúde dos atletas. Ao contrário de outros times, já tiveram lesões graves de jogadores, que infelizmente sempre tem, ainda mais nessa temporada que jogadores estão chegando, entre aspas, mais frios. Não teve OTAs, não teve minicamp. O primeiro contato que eles estão tendo, de fato, com os times são agora no meio de agosto. Felizmente acaba sendo normal algumas lesões. E Steelers até então não teve nenhuma lesão considerada grave. Muito bem, então completamos a nossa lista de destaques. A não ser que você tenha mais algum do Training Camp, a gente entra para as perguntas dos nossos ouvintes. Eu tenho só um destaque a fazer, merece o reconhecimento para esse jogador que tá virando os olhos de todo mundo, chamando bastante atenção, que é o Eric Ebron. O Eric Ebron tá se mostrando não ser só um cara muito competente dentro de campo, anotou o touchdown, que dizem ter sido maravilhoso em cima do Minkah Fitzpatrick nessa semana, fez uma recepção em cima do safety, isso por si só já é algo que merece muito reconhecimento. Tony vem chamando muita atenção dele, o James Daniel, que é o tight end coach, já chamou a atenção dele também essa semana. O Big Ben já comentou sobre ele. O Eric Ebron também se mostra bastante ativo nas redes sociais. Ele está sempre incentivando os jogadores, parece um cara bem alto astral pro roster, pro vestiário. Então tem um jogador com o carisma dele que possa entregar em campo, é muito bom para a equipe. Outros jogadores, inclusive, que eu acredito que muito por esse estilo que o Eric Ebron está mostrando ser muito descontraído, vem destacando. O Devin Bush destacou sobre ele, assim, Devin Bush, o linebacker, teoricamente não teria por que estar levantando a mão proativamente do Eric Ebron para estar elogiando. E o Devin Bush foi lá e elogiou a presença do Eric Ebron. Então, alguma coisa o Ebron realmente está agregando ao time, não só dentro de campo. Então, claro, o destaque e o reconhecimento, que a gente vai ter muito sucesso com ele nessa temporada. Perfeito. Então, vamos para as perguntas da audiência. Como eu já disse, o Adolfo Bezerra, do Cientifa, perguntaram sobre essa troca de posição de Matt Feiler, a gente já passou por aqui. O Alexandre Dinés perguntou sobre Ryan Switzer, expectativas para a temporada, e a gente também já comentou. Vamos às perguntas do Twitter aqui. Dantas, Jay Brickashaw Dantas, com a contratação de outro wide receiver, qual a expectativa para o número de jogadores da posição no roster final? A gente já tem com certeza garantidos Juju, James Washington, Diontae Johnson, Chase Claypool, e aí normalmente a gente leva 6, aí é 6 ou 7, o que é que você acha que a gente vai? Eu acredito que a gente vai ter surpresa no corpo de wide receiver, não. Pra mim, 6 estão garantidos já. Diontae Johnson, Juju, Washington, Claypool, Switzer e o Dion Kane. Acho que o Dion Kane vai beliscar essa sexta vaga no roster. A não ser que a gente falou agora há pouco do Ray McCloud, o cara voe, faça chover no training camp. Coisa que eu acho muito improvável. Acho que ele só tem menos de 10 treinos até encerrar o training camp, e não acho que ele vai fazer o suficiente para chamar a atenção do Mike Tomlin agora não, para garantir uma vaga no roster final. Isso, ou seja, a disputa pela ou vaga número 6, ou se pintar uma vaga número 7, é ali entre os colegas de Clemson, Ray McCloud e Dion Kane. Felipe Morelles pergunta se Diontae Johnson merece mais tempo em campo essa temporada e o que a gente acha de Claypool, que pode ser se ele pode ser um dos principais alvos do Big Ben por ser um jogador mais alto. Diontae Johnson é até difícil dizer que ele vai ganhar mais tempo, porque ele é no mínimo o wide receiver 2 dos Steelers.
é o primeiro wide receiver outside da equipe, o que está quase fechado. A não ser que exista uma questão de hierarquia do elenco e James Washington fique ali na vaga número 1, e mesmo assim ainda teria a vaga de número 2. Então o Diontae Johnson deve ver bastante o campo esse ano, e Claypool acho que depende de quem tiver com a mão quente. Você acha isso também, Ricardo? Respondendo a primeira pergunta de Diontae Johnson, 100% de certeza que ele vai ter mais snaps. Vai ser titular desde a semana 1, não tem nem o que se discutir com relação a isso. Para mim vai ser o wide receiver número 1 do Steelers. Agora, com a volta do Big Ben, esperem grandes coisas pro menino. Sobre o Claypool, Big Ben de fato ama o alvo alto, sempre amou, sempre pediu, gosta de ter um wide receiver alto. O fato de a gente não ter pré-temporada obviamente prejudica muito os rookies. O primeiro jogo da carreira do Claypool vai ser já no Monday Night Football. Pode ser que ele entre e mostre serviço? Claro, com certeza. Mas afirmar volume de jogo ou alguma coisa com relação ao Claypool vai ser muito difícil. Acho que o Claypool vai ser um jogador muito mais estratégico do que um jogador já tático que vai ter 70% dos snaps esse ano. Acho que estratégico ele vai cumprir um papel muito, muito, muito importante na red zone da equipe nessa temporada. A gente já está vendo vários momentos do Big Ben com o Claypool em situações de red zone, e o Claypool anotando um touchdown. Então acho que o Big Ben vai gostar nesse sentido, ser um alvo mais estratégico do que ser um alvo que vai estar lá disputando snaps com o Juju e com o Diontae Johnson. Guilherme Maciel, perspectivas para Ben Snell. Foi elogiado o físico dele por Tomlin, ele até perdeu algum peso nessa off-season inteira. Você acha que ele vem para um segundo ano mais forte, e aí você pode até dar uma condicional mais forte com James Conner saudável, mais forte com James Conner machucado? Ou se isso é uma grande manobra para valorizar ele, fazer uma troca e trazer Le'Veon Bell de volta? Eu gostei muito da teoria de conspiração por trás desse final, mas infelizmente isso não vai acontecer, ou felizmente, né? Situação de cap do Steelers, pela primeira vez como torcedor do Steelers, você vai me ouvir falando que eu tô preocupado com o cap da próxima temporada, porque teve a redução e o Steelers sempre trabalhou no limite. Então, obviamente, quando estavam planejando o cap de 2020 em 2019, enfim, para os próximos anos, nunca que estavam contando que o cap iria diminuir, ninguém esperava que fosse ter uma situação tão atípica como a gente está vivendo agora. Mas isso fica mais para o futuro, para a gente falar sobre o cap dos Steelers da próxima temporada. Eu tô animado com o Ben Snell, muito animado com o Ben Snell. Eu gosto do Ben Snell, acho que ele pode se encaixar no nosso ataque de uma maneira que talvez a gente nem imagine. E o Tony tá elogiando porque tá identificando essas oportunidades nele. Teve uma stat, um número que chamou a minha atenção, que o jornal de Pittsburgh publicou na semana passada, eu não lembro exatamente qual foi o jornal que publicou, que o Snell ele teve pouco mais de 120 carregadas em 2019. Das 120 carregadas, 91 foram em 6 jogos, que foram contra o Chargers, contra o Bengals, contra o Cardinals, contra o Browns e contra o Ravens. Desses 6 jogos que o Ben Snell liderou a equipe em carregadas, o Steelers venceu 5. E em todos esses 6 jogos, o Snell teve uma corrida de pelo menos 20 jardas ou um touchdown. Então, o menino estava lá marcando a sua presença e, obviamente, não foi por conta dele, né? Mas contribuiu para 5 vitórias das 9 de Pittsburgh em 2019. Então, esse é um menino que você tem que garantir que continue em pleno desenvolvimento. E o jogador, quando chega com uma forma física dentro das expectativas, acima das expectativas, na verdade, isso é o que Tomlin sempre valoriza. Tomlin ama ver como os jogadores se apresentam, porque isso mostra muito de como é a dedicação do atleta com o esporte e tudo mais, porque teoricamente, ele não teria obrigação de chegar em plena condição física para a temporada regular. Agora, seja em julho, agosto, ele tem esse tempo, esses 2 meses, podemos dizer, para ter em plena forma e assim começar setembro bem. E quando o jogador já chega muito bem fisicamente, como o Snell chegou, ele perdeu muito peso realmente, é algo que o Tony sempre valoriza, e o Tony vai corresponder
com isso, eu acho que a gente vai ter mais snaps sim de Ben Snell Football agora em 2020. Isso. Gabriel Barbie e o Lucas Correia, ambos estão perguntando sobre equipe titular e tamanho de roster. Mais uma pergunta bem profunda que eu vou pedir desculpas a ambos, que é o tema dos nossos próximos episódios. É a questão do elenco dos Steelers, então... Infelizmente essa teremos que pular. Vamos para as perguntas do nosso Instagram. Voltamos para nosso amigo Dantas. Alguma posição do time tem fragilidade com relação à profundidade de elenco? Profundidade de elenco... a gente já comentou mais cedo nesse episódio. Hoje é frágil a posição de inside linebacker, por mais que... você comentou muito bem, o inside linebacker mesmo é uma posição que dentro do Steelers pelo menos está cada vez menos valorizado. O Devin Bush vai ser valorizado, obviamente, não à toa a gente investiu uma escolha de subiu 10 posições de 10 para pegar ele vai ser valorizado, porque ele é um jogador que vai ser o 3-down linebacker e tudo mais, mas ele é um jogador que fica em formações dime tudo, e etc. O Vince Williams é um jogador que acaba sendo, entre aspas, sacrificado. Vai perder muitos snaps por conta disso. A gente vê as defesas da NFL hoje cada vez mais tendo sub-packages e variações de formações, onde um dos inside linebackers acabam sendo sacrificados. Pelo menos é isso que acontece em Pittsburgh. Então, acredito que hoje seja a posição o depth mais frágil, mas também possa surpreender, tanto com o Ulysses Gilbert, quanto o Robert Spillane. Robert Spillane foi um jogador que se destacou muito no Special Teams da temporada passada, quando entrou. Talvez seja um tackle machine como era o Matakevich. Mas pra mim hoje a posição de linebacker é a que tem mais fragilidade. Pra mim a posição de safety também tá bem preocupante, porque nosso titular já preocupa, que é Terrell Edmonds, né? E aí quando você tem abaixo dele você tem Curtis Riley que você trouxe, mas é um jogador que em outras rotações seria ok você ter um jogador como ele, mas se o teu número 2 é Terrell Edmonds e como número 2 entenda o segundo titular em nível, o seu 3 precisa ser muito mais próximo desse 2 do que a gente tem hoje. E os dois precisam ser um nível acima. Me preocupa essa rotação de safety, sim. De strong safety, pelo menos. Faz super sentido, eu concordo. Apoio que eu também. O Fábio José e o Luiz Tavares, ambos comentam sobre o prêmio de jogador defensivo do ano. De acordo com eles, o analista brasileiro Anthony Curti disse que o Minkah Fitzpatrick pode ser o jogador defensivo do ano. Na verdade, o Luiz fala sobre o Minkah, se é uma expectativa válida, e o Fábio ele afirma que TJ Watt será o jogador defensivo do ano. Para mim, o Watt está na frente na corrida, até conhecendo como é que a NFL opera esses votos, né? Você teria ele à frente, você teria o Minkah superior, quem você coloca na frente na corrida? Não, TJ Watt, pra mim, tá em uma corrida de candidatos a Defensive Player of the Year, estaria na frente. Eu sei que no passado a gente viu muitos jogadores até a temporada passada a gente viu um jogador de secundária ganhando, foi o Stephon Gilmore, o prêmio de Defensive Player of the Year, mas o cara tem que fazer muito chover. O Gilmore fez touchdowns, enfim, foi um shutdown corner como em poucos anos foi visto pela liga, teve seus méritos lá, por mais que eu também não concordo, para mim o TJ Watt deveria já ter ganho o Defensive Player of the Year na temporada passada, mas numa corrida entre os dois eu teria o TJ Watt levemente na frente. O Fitzpatrick está 100% descartado de um Defensive Player of the Year? Nunca. O céu é o limite pro Minkah Fitzpatrick e o cara é demais. Tem totais condições de ganhar. Mas entre os dois, o TJ Watt pra mim tá na frente. Mário Anderson, você espera Juju 2018 ou Juju 2019 em 2020? Juju 2018. Joga na posição dele se sente mais confortável. É uma posição que ele saiu melhor, que é no slot. O Juju tem muito sucesso no slot, muito porque geralmente os cornerbacks ali que jogam na níquel, que é quem defende o wide receiver do slot, são nomes menores, assim, entre jogadores de porte físico menor. E o Juju
é um wide receiver com um porte físico bom. O wide receiver slot pela NFL, como exemplo, é o Edelman, que não é um dos caras em termos de massa, em termos de corpo, não um dos maiores da NFL. E ele se sai muito bem nessa posição. Então o Juju se apresentou muito bem fisicamente, mais forte, mais encorpado. Então acredito que quando vou enfrentar, ter um matchup contra um cornerback nickel, que geralmente é um pouco menor, ele vai ter já uma vantagem por conta disso e vai ter muito mais sucesso. Mas ainda, Luiz Tavares, Bud Dupree vai fazer tanta falta assim? A gente espera que o Steelers trabalhe o suficiente em 2020 para já se preparar para a falta que ele pode vir a fazer. Um jogador do estilo do tipo do Dupree, da posição que o Dupree joga, uma posição mais premium, ele sempre vai fazer falta. Então, você já encontra um nome bem consolidado como ele. Por mais que eu, pelo menos, não tenha a expectativa de que o Dupree vai produzir mais do que ele já produziu em 2019, para mim ele atingiu o seu teto. Ficaria surpreso se o Dupree fizesse temporada ainda melhor em 2020 e botasse números dignos de TJ Watt na sua carreira. Ficaria surpreso. Vai fazer falta. É um jogador ali de nível intermediário, não é o número 1 feito o TJ Watt, mas também não é um jogador ruim que a gente tinha até certa percepção em alguns momentos em temporadas anteriores a de 2019. Mas na posição premium vai ser muito difícil de fato a gente garantir qualquer acordo longo com o Dupree, nem o Steelers vai se esforçar porque já sabe que não vai conseguir, então tem que tratar isso como uma realidade. E o Alex Highsmith tá aí, né? Foi uma escolha do draft desse ano. Uma aposta do time, eu gosto muito. O jogador vai ter essa oportunidade eventualmente essa temporada entrando na rotação, mas a gente já via bastante em anos anteriores outros linebackers eventualmente rotacionando. Então, tem que ver como vai sair o Alex Highsmith. Mas o Dupree vai fazer falta sim. É um jogador premium, né? É um jogador premium. Não é uma posição que a gente encontra alguém disponível e vai encaixar, como nunca querendo menosprezar, é claro. A brincadeira que Danilo, na verdade, traz de vez em quando com a opção de guarda, que acha na fila do Walmart. E a opção de outside linebacker a gente não acha um outside linebacker na fila do Walmart. Então, vai fazer falta, sim. Guard, na verdade, eu falo meio assim, porque a gente tem uma escolha de primeira rodada no nosso L como guard, né? Um center first round e um right guard first round. Mas aí você pega o restante do elenco. Matt Filer é undrafted, BJ Finney era undrafted, Raymond Foster era undrafted também, não era? Era, o Foster foi undrafted. Só um jogador undrafted, realmente muito barato e que deram a sua cota de participação dentro da OL do Steelers com bastante qualidade. Uma pergunta que acabou dividido em 3 aqui do Nicolas 53, que o nosso 53 é Marquise Pouncey, né, Ricardo? Correto. Perfeito. Eu vou assumir, Nicolas, que a origem do seu 53 na arroba do Instagram é em homenagem a Marquise Pouncey e você estará corretíssimo em fazer isso. Esperando uma regressão à média em relação a turnovers da temporada passada para essa, você acredita que a defesa ainda vai ser uma das melhores da NFL? Ou esse ano o Steelers vai precisar que o ataque dê uma subida para que ele seja competitivo na temporada? Os dois. A defesa acho que vai manter o nível. Questão de turnover, de fato, historicamente, até pela liga, é muito difícil um time na defesa repetir sucesso em turnovers, mas isso também não necessariamente quer dizer que vai ser ruim. Eu acho que a defesa vai forçar seus eventuais turnovers ainda, talvez não quanto o volume que teve em 2019, mas se diminuir até que seja razoavelmente, vai estar a nível muito bom, porque 2019 realmente foi um absurdo em termos de roubadas de bola parte da defesa, mas a gente viu a própria temporada de 2019 como se conduziu. A defesa jogou no auge, jogou um nível assim absurdo mesmo, era a melhor defesa da NFL em campo.
E o ataque não fazia nada, a gente acabou ficando de fora do playoffs. Não adiantou muita coisa do que a defesa fez se o ataque não produzia. Então, sim, o ataque pode ter a defesa que for, mas o ataque vai ter que dar seus pulos, o ataque vai ter que produzir agora esse ano. Perfeito. A gente vai fechando o nosso bloco aqui de perguntas da audiência com três perguntas que não são necessariamente pro Steelers 2020. O Antônio Carlos Moraes, o que faltou pra gente aproveitar todo o potencial do super ataque Killer Bees, Bell, Ben, Bryant e o ex-84? Uma defesa. Faltou uma defesa. Tá aqui, anotava, sei lá, seus 30 e poucos pontos, seus 20 e poucos pontos, a defesa precisava segurar fosse um down, uma campanha para vencer, a defesa não segurava, a gente perdia e pronto. A defesa pagava, como foi nos playoffs contra o Jaguars, tomava 45 pontos e Black Bortles, era a capacidade que a defesa tinha. Faltou, a gente aproveitou muito bem o potencial de todos. Recordes de ataque foram quebrados, Big Ben passando de 5.000 jardas, quebrando recorde de jardas do Steelers, pessoal. Big Ben quebrando recordes de touchdowns em uma temporada. Enfim, a gente aproveitou tudo o que aqueles bons jogadores poderiam ter proporcionado dentro de campo. O que faltou para ganhar um título, talvez seja a grande dúvida do amigo ouvinte, era uma defesa segurar. E o ataque não faltava nada, realmente. Perfeito. Ainda o próprio Antônio pergunta a relação dos Steelers com outros times de Pittsburgh. Como é essa relação? Qual é a relação? Não podia ser melhor. Tanto eu, o Danilo também já teve a oportunidade de ir em Pittsburgh. Quando eu fui na temporada passada, tive o prazer ou sorte de, no dia anterior de jogo contra o Rams, ter um jogo do Penguins, e eu fui assistir o jogo do Penguins, e a integração com o Steelers é muito real. Muito torcedor do Steelers, muita gente coisa do Steelers no jogo do Penguins, também acontece no jogo do Pirates, e é tão gente com coisa do Pirates no jogo do Steelers, do Penguins também. Então, assim, é uma integração muito boa. Pittsburgh não é uma das realmente maiores cidades dos Estados Unidos, não é uma das cidades mais eminentes que as pessoas pensam quando cita os Estados Unidos, mas é uma cidade apaixonada por esporte, que tem 3 times nas principais ligas, que ano vem, ano vai, estão lá. Com exceção do Pirates, nos últimos anos realmente não vem correspondendo, mas principalmente o Penguins e o Steelers estão sempre disputando playoffs e tudo mais. Só falta, quem sabe, em breve a franquia da NBA chegar por lá também, né? Quem sabe? Essa fila aí tá meio grande, velho. Pra passar na frente de Seattle e pegar uma franquia da NBA, porra, vai ser uma luta enorme. Lembrar pra quem não tá ligado, o amigo ouvinte, que o Three Rivers Stadium era um estádio compartilhado entre Steelers e Pirates no passado. Então, relação maior do que essa não pode ter. O Steelers, quando foi fundado como o Pittsburgh Pirates. Os dois jogavam no Forbes Field. Os dois migraram juntos pro Three Rivers Stadium e venderam... Acho que o terreno foi vendido para a Universidade de Pittsburgh. E depois, salvo engano, na época do Roberto Clemente... Não, o Roberto Clemente jogava na época do Three Rivers. Essa foi The House That Clemente Built. E aí, anos depois, é que eles se separaram e o Steelers foi fazer o Heinz Field e o Pirates foi fazer o PNC Park. Eles são um do lado do outro e o Three Rivers ficava no meio dos dois, onde hoje imagina-se, de estacionamento. Sim. Só ficou uma coluna do Three Rivers, porque na implosão ela foi a única coisa que não caiu. Eles, porra, se tem um negócio que a cidade de Pittsburgh ama, é resistência e resiliência. Então deixa essa coluna aí em pé, ela vai ser o memorial ao Three Rivers. De resto, mais unido do que isso não dá pra ser. Eu convido até os amigos ouvintes que têm curiosidade, fazer uma pesquisa, ver a visão aérea do Heinz Field, que você vai ver como fica muito próximo do PNC Park, o estádio do Pirates. É muito próximo, é muito perto mesmo, assim, é na mesma avenida, literalmente na mesma avenida. Se você vê a imagem aérea, e do outro lado do rio, atravessando a ponte, tem a arena do Penguins também. Fica tudo um grudado com o outro, basicamente. Então, daí também a gente já tira a integração.
chamam a cidade de Pittsburgh, a cidade de Pittsburgh tem muito orgulho das coisas que vêm dela, então eles mesmos chamam de City of Champions, porque são times que é uma cidade onde todas as franquias têm mais de um título em suas das principais ligas americanas. Embora o Pirates não ganhe há uns 50 anos já, mas são realmente estados. Eu vou botar no post a imagem era do Google Maps, só um mapinha desenhado mesmo, sem imagem, que dá pra ver claramente o quão próximos são os dois. O Heinz Field e o PNC Park à beira do rio, do outro lado da ponte entra um pouquinho, tem a PPG Paints Arena, que é o ginásio do Penguins. E ginásios desse porte funcionando para a NHL já tem plena capacidade de suportar jogos e abrigar jogos da NBA, essa é a palavra que eu estava procurando, porque ao redor do país inteiro é o que eles fazem, a mesma arena de jogo da NBA é a arena de jogo da NHL, só na hora do jogo da NBA cobre com a quadra, e na hora do jogo da NHL abre e tá o gelo lá pronto. Simplesmente isso. E só para dar uma noção para os amigos, eu até pesquisei aqui na internet agora bem rapidinho. Pittsburgh, isso foi uma pesquisa de 2011. Se a gente for puxar, tem mais 2 títulos, se não me engano, do Penguins, Stanley Cup. Então seriam 16 títulos que a cidade de Pittsburgh tem. Porque até 2011 aqui são 14 títulos que ela tem. Hoje imagino que seriam 16. E aí a gente vê que fica basicamente atrás de cidades que possuem times extremamente tradicionais, que a gente vê Los Angeles, a gente vê Chicago, a gente vê Boston, a gente vê Nova York. São cidades até onde tem mais de um time em Nova York, que tem Giants e Jets na NFL, por exemplo, que são onde possuem mais títulos, e são cidades que geralmente tiveram dinastias no basquete e no beisebol também. E Pittsburgh tá lá. Pittsburgh é uma das cidades onde você logo imagina entre as principais dos Estados Unidos. Você não notaria... A gente vai pensar, obviamente, né? Mas se perguntar a qualquer pessoa 10 cidades dos Estados Unidos aí, ninguém vai saber, ninguém vai mencionar Pittsburgh, vai nem imaginar. Por isso que essa união dos 3 times ela é muito real. E é até legal ver como uma torce bastante pela outra. Tem as famosas imagens quando o Penguins estava nas finais da Stanley Cup, de Ben Roethlisberger e toda a sua linha ofensiva, todos eles torcendo lá pro time, todos eles virando cerveja no ginásio. Outros jogos eram o Ryan Shazier, em outros jogos eram o Mike Tomlin, já teve presente por lá. Então, todos têm essa característica bem forte, jogadores nível Hall da Fama, Ben Roethlisberger, o Sidney Crosby no Penguins. O Pirates é mais difícil, o Pirates há muito tempo é um time mais de revelação do que de grandes jogadores, mas o melhor arremessador do beisebol hoje, Garrett Cole, é cria do Pirates. Então de vez em quando você acha bons jogadores no Pirates, mas é isso. Eles usam muito a hashtag BurghProud para unir todas as franquias da cidade. Eles compartilham as mesmas cores. Tá tudo ali. E a última pergunta, Ricardo, eu vou deixar como curiosidade e como considerações finais para você. Muito obrigado por mais uma semana de podcast. Luiz Tavares fecha perguntando qual é a sua comida favorita. Ótima pergunta, satisfação de estar compartilhando coisas pessoais aqui com os amigos ouvintes. Eu sou apaixonado por sushi. Se fosse dependesse de mim, eu comer sushi todo dia. Domingo a domingo eu comeria sushi fácil. Então fica aí, quem quiser marcar um sushizinho por aí, pode me chamar. Agora que eu estou em São Paulo, ver essa ponte era Recife-São Paulo agora por conta do trabalho. Inclusive o podcast demorou para sair essa semana porque eu estou em São Paulo. Estou saindo da panela recifense desse podcast para vir morar aqui. Então, for de São Paulo, quiser bater um papo, comer um sushi, só chamar. Estamos aqui para isso. Perfeitamente. Eu vou deixar a minha bebida favorita, que são lágrimas dos torcedores adversários. Muito obrigado por mais um programa nessa semana. A gente volta na semana que vem com mais um Black Yellow Podcast. Não esquece lá de seguir a gente no Twitter, no Instagram, @BlackYellowBR. Segue o nosso canal no Telegram, t.me/BlackYellowBR, para acompanhar as notícias dos Steelers, e fambonanet.com.br para acompanhar nossos posts. Assina lá no iTunes, podcast, assina lá no Spotify, 5 estrelas, segue, recomende, faça com que a gente chegue para mais e mais torcedores dos Steelers. Eu espero que vocês tenham curtido mais uma semana. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço. Here we go.
Pittsburgh's going to the Super Bowl.